Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais uma parábola do Senhor Jesus. Estou gravando um pouquinho tarde, amados irmãos, que eu vim diretamente do serviço para congregar hoje no Ministério Semente da Fé, uma igreja fundada pela pastora Sara, com seu esposo, o bispo. Estive ali cultuando ao Senhor nosso Deus. Um abraço para todos os irmãos. E vamos lá. A parábola do Senhor Jesus de hoje. Eu quero vos falar sobre o rico e o Lázaro. Vou usar a Bíblia Almeida, Revista Corrigida. A narrativa diz assim: livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, até o versículo 31. É um pouco extenso a leitura, mas serei breve com a minha explanação. A palavra de Deus diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpuras e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe a chaga. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abrão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abrão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Abrão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abrão: filho, lembre-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abrão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, Abrão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Porém Abrão lhe disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Eterno e soberano Deus, Deus de bondade, de misericórdia, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, capacidade para explanar esta mensagem de hoje, para que eu possa, Senhor, transmitir uma genuína palavra referente a esta parábola para cada ouvinte do pedacinho do maná dos céus, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Muito bem, amados, diletos irmãos, vamos à explicação desta parábola. Quando foi que Jesus contou esta parábola? Muito bem, amados, não se sabe exatamente
quando Jesus contou a parábola do rico e Lázaro. Na verdade, nem mesmo se sabe se de fato esse relato é uma parábola ou uma história verídica ou simplesmente uma fábula, já que um dos personagens é chamado pelo nome. Apenas se sabe que existe conexão entre a parábolas ou história. Vemos que somente cita o nome de Lázaro, mas não cita o nome do rico. A parábola do administrador fiel que Jesus contou antes dele é que a sua mensagem foi direcionada principalmente aos fariseus. Mas esta mensagem, vamos tentar compreender qual o significado desta mensagem. De forma geral, amados, o significado desta parábola adverte que as riquezas terrenas não poderá garantir um lugar no reino eterno do Senhor nosso Deus, ou seja, no lugar de bem-aventurança na eternidade. Além disso, ela também ensina que não há uma segunda chance quando a vida aqui na terra chega a findar-se. Após findar-se a vida terrena, não há mais tempo para arrependimento. Nós vemos que aqui é mencionado que o rico, ele até demonstra um arrependimento, mas para ele não havia mais chance, porque ele havia destruído toda a chance terrena, e após passar para a eternidade, não havia mais como haver esse arrependimento. O tempo de arrependimento é agora. O tempo de nos aproximar do trono de Deus é agora. Nós estamos no período da graça. E o período da graça é agora. Findando o período da graça, amado, nenhuma riqueza pode comprar um lugar no paraíso eterno. Possuir riqueza não é um problema, porque eu já vos disse, amados, que não há nada de errado em acumular riqueza, não há nada de errado em querer prosperar, não há nada de errado você trabalhar e economizar para o bem-estar da sua família. O problema é usar as riquezas com propósito egoísta. O problema é que quando não valorizamos, amados irmãos, aquilo que nós temos mediante a graça de Deus, quando deixamos de lado o que o Senhor nos ofertou, amados, nós estamos abrindo mão da nossa salvação eterna. Nós vemos que aqui a parábola do rico e o Lázaro, o rico e Lázaro, não menciona o nome do rico. É um relato de Jesus registrado apenas no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 19 até 31. Alguns consideram esta narrativa como sendo uma das parábolas de Jesus. Outros entendem que é a história do rico e o mendigo. Outros interpretam simplesmente como sendo uma fábula, um relato não verídico, mas outro entende que é uma história verídica. Nesse texto conhecemos a explicação da história do rico e Lázaro. Também meditamos sobre as lições importantes que podemos aprender através das palavras de Jesus. O resumo da parábola do rico e o Lázaro: em certa ocasião de seu ministério, Jesus contou a história de um rico e um mendigo chamado Lázaro. Essa história também é conhecida como a parábola do rico e de Lázaro. O rico se vestia de púrpuras e linhos finíssimos e vivia ostentando, amados, vivia esplendidamente, isso é, ostentando, com farturas e banquetes diários. Havia também um mendigo, um homem que vivia de forma completamente oposta ao rico. Ambos estavam no mesmo espaço praticamente. O mendigo
em sua mesa de banquete, enquanto o mendigo, sentado à porta do rico, mendigando, almejando que pelo menos a migalha que caía da mesa do rico lhe fosse fornecido para o mantimento. Esse mendigo desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. Talvez por conta da condição precária em que vivia, ele era portador de uma doença de pele, uma doença que, segundo na época, era considerada uma maldição. O seu corpo era coberto de ferida, a quais os próprios cães vinham lambê-las. Num determinado momento, o rico e o mendigo morrem. A alma do mendigo foi amparada pelos anjos do Senhor e conduzida ao céu para estar junto de Abrão. Quando diz que foi levado ao seio do pai Abrão, é que ele foi levado aos céus. Já o rico foi sepultado e a sua alma foi para o Hades, onde está em constante tormento. Hades é o símbolo do próprio inferno. Então o rico clamou a Abrão pedindo que o mendigo molhasse pelo menos a ponta dos dedos da água e lhe refrescasse a língua. No entanto, Abrão lhe advertiu que isso não seria possível. Ele lhe fez lembrar que lembrar-se do tipo de vida que eles tiveram enquanto estavam vivos na terra. Além do mais, Abrão também lhe informou que havia um grande abismo entre eles, de modo que o mendigo não podia ir aonde ele estava e vice-versa. O rico também suplicou para que Abrão mandasse seu mendigo à casa do seu pai. Ele queria que Lázaro avisasse seus irmãos sobre aquele lugar de tormento, a fim de que pudesse se arrepender e evitar ter o mesmo fim que eles estavam experimentando. Todavia, Abrão lhe respondeu que eles tinham acesso a Moisés e os profetas, ou seja, as escrituras sagradas. Se eles não ouviam o mandamento do Senhor claramente expresso em suas palavras, também não iria ouvir alguém que ressuscitasse dos mortos. O rico e Lázaro é uma parábola, ou é uma história, ou é uma fábula? Eu acredito ser uma parábola, amado. Como existe muita discussão entre o estudioso se a história do rico e o Lázaro é realmente uma parábola, o principal ponto de discussão acontece pelo fato de Jesus ter nomeado o mendigo, no caso, falado o seu nome, chamado Lázaro, e esse é o único relato de Jesus registrado no Evangelho em que ele abriu um nome para os personagens. Portanto, se trata de uma parábola, o rico e o Lázaro é a única parábola onde o nome de um personagem fictício foi revelado. Uma coisa que precisa ser ressaltada é que o relato do rico e Lázaro transmite um ensinamento importantíssimo. Independente de ser ou não ser uma parábola, devemos nos lembrar de que as parábolas de Jesus transmitem, por meio de ilustração, ensinamentos e princípios reais. Eu já vos disse que são portas que se abrem e portas que se fecham. Dependendo da maneira como nós tratamos as parábolas, portas irão se abrir ou portas irão se fechar. Isso é muito importante, porque algumas pessoas tentam anular a verdade fundamentais do ensino do Senhor Jesus nesse relato. Por exemplo, alguns negam a realidade do inferno e a consciência após a morte. Eles tentam se apoiar na desculpa de que o relato é apenas uma parábola, uma mensagem fictícia, mas há indício de que esse relato realmente não seja uma parábola. Porém, é impossível resolvermos definitivamente essa questão. Como a posição mais amplamente aceita é de que a história do rico e Lázaro deve ser classificado como uma parábola. Então, nesse texto, eu afirmo que
Nesse contexto da parábola do rico e Lázaro, não é possível afirmar com toda certeza, com toda exatidão, a ocasião no ministério de Jesus em que a parábola do rico e Lázaro foi contado. No entanto, podemos claramente perceber uma conexão entre as parábolas e os versículos que precedem, incluindo a parábola do administrador infiel, registrado no mesmo capítulo. Amados, diletos irmãos, nós vemos que esta parábola, ela também derruba por terra certas revelações que nós temos recebido de pessoas que dizem: eu morri e fui para o inferno, e lá no inferno o Senhor me deu a oportunidade para que eu fosse visitar o céu. Aqui Jesus deixa bem claro que havia uma divisão, havia um abismo entre os céus e o Hades. O Hades é o símbolo do próprio inferno. Havia um abismo que separava o céu do inferno. Aquele que estava, Jesus deixou bem claro, aquele que estão desse lado não pode passar para esse lado que você está. E você que está desse lado aí, não pode passar para este lado. Então é impossível, amado, pessoas que têm passado essas revelações, dizendo: eu morri, fui para o inferno, lá eu vi pastores que ainda estão pregando o evangelho, que já estão com a sua alma aprisionado no inferno, e faz um aué todinho, e faz com que haja até suspeita de que pastores que estão hoje ministrando no altar já estão condenados para a eternidade no inferno. Amados, diletos irmãos, vamos parar com essa fantasia. O Senhor Jesus traz esse relato, esta parábola, parece para colocar por terra todas essas doutrinas de heresia que as pessoas têm ministrado usando a palavra de Deus para colocar medo nas pessoas. Que Deus vos abençoe, amados. Este é mais uma parábola do Senhor Jesus, narrado por mim, presbítero Gregório. Fique na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, amanhã é domingo. Eu não estarei gravando as parábolas do Senhor Jesus. Estarei colocando provavelmente um salmo, um provérbios, e provavelmente também estarei gravando a oração do novo amanhecer, mas não estarei gravando à noite as parábolas do Senhor Jesus. Eu volto com as parábolas somente na segunda-feira. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.